Olá a todos! Nessa videoaula nós vamos falar de transformações lineares. É um assunto da álgebra linear, mas aqui nós vamos apresentar num contexto um pouco mais geral. Bem, sejam E e F dois espaços vetoriais, uma função f que vai de E em F, ela vai ser dita linear se para qualquer xy pertencente a E e alfa pertencente aos números reais, você tem essas duas propriedades. F de x mais y igual a f de x mais f de y. E f de alfa vezes x, o alfa como número real, você pode jogar para fora da f. No caso particular, onde o contradomínio é o conjunto dos números reais, nós dizemos que f é um funcional linear. Então, esses são os nossos primeiros conceitos. E o primeiro resultado que nós temos é que toda transformação linear, que é do tipo domínio Rn contra domínio F no espaço vetorial normado, essa transformação linear é contínua. Então, vamos demonstrar esse fato. Então, vamos lá. Primeiro, o que nós queremos, né? Fixado. Fixado. Aí, antes de fixar, né? Vamos primeiramente demonstrar para o caso zero, né? Vamos mostrar que f é contínuo em zero. E por que eu estou dizendo isso? Que vale a pena escrever como uma observação, né? Primeira coisa a observar é que f de zero é igual a zero. E por que é verdade isso, né? Acho que vale a pena fazer um breve rascunho, né, de por que essa informação é verdadeira. O f de zero é a mesma coisa que f de zero mais zero. E aí, pela linearidade, nós temos que o f de zero é igual a f de zero mais f de zero. Você corta esses dois e aí você vai concluir que o f de zero é igual a zero. Então, primeira observação, né? A segunda observação é que quando você vai calcular, por exemplo, o f de x menos p, o f de x menos f de p. E por que disso, né? Porque lembre-se, dado um epsilon, existe um delta, e aí você vai ter que estimar a norma disso aqui. Mas isso, pela linearidade, é exatamente igual a f de x menos p. Então eu posso enxergar esse x menos p aqui como um y e calcular o f de y. Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer aqui é que, para o caso de f ser linear, então o fato do f ser linear, se f é contínuo em zero, então f contínua. Então, vale a pena reforçarmos essa observação. Basta analisar a continuidade no zero. Então, dito isso, sigamos em frente e vamos demonstrar esse resultado pensando em zero. Então, o que nós queremos? Bem, dado epsilon positivo, queremos delta positivo, tal que, vamos lá, se a norma de x for menor do que delta, isso vai implicar que a norma do f de x é menor do que epsilon. Então, é isso que nós queremos provar. Agora, vamos pensar um pouco. Se x é um vetor do Rn, então eu posso enxergar esse vetor x como uma soma de j igual a 1 até n dos xj's vezes EJ. Ou seja, se eu considero os E's como os vetores da base canônica, então eu consigo decompor meu vetor x dessa maneira. Isso implica, pela linearidade da função f, que a f de x vai ser exatamente igual à somatória j igual a 1 até n xj vezes f
dos EJs. Lembrando que, a priori, você teria que aplicar f em tudo, só que como você pode quebrar em f das somas como soma das f's e jogar as constantes para fora, você consegue escrever f de x dessa maneira. Ao fazer isso, considere alfa o maior valor, pensando em j, né, j variando de 1 até n, da norma dos f de EJs. Vamos fazer essa consideração. Então, ao fazer essa consideração, na hora de limitar o módulo, a norma do FJ, a norma do FJ, ou FJ não, do f de x, perdão, a norma do f de x vai ser menor ou igual, primeiramente, antes de mais nada, menor ou igual, vai ser igual à norma dessa somatória toda, né? Ó, vai ser igual à norma dessa somatória toda. Isso aqui eu só tô... Ah, aqui é igual. Igual à norma da somatória. Só que aí, pela desigualdade triangular, eu posso trocar aqui menor ou igual e jogar a norma para dentro. Fazendo exatamente essa manipulaçãozinha aqui. E aí lembre-se que o xj aqui eu tenho que colocar o módulo de xj, porque xj são as coordenadas. De novo, como eu estou considerando alfa o valor máximo dessas normas, então eu posso estimar esse f de x como menor ou igual à somatória j igual a 1 n módulo de xj vezes alfa. Já cada quantidade dessa é menor ou igual a alfa. Posso jogar o alfa para fora da somatória, já que esse alfa está multiplicando e esse alfa é uma constante. E lembre-se, na aula passada, que eu estava comentando sobre métricas equivalentes, como estamos no espaço produto, que é o Rn, tanto faz usar a norma euclidiana, norma do máximo ou a norma da soma. Então isso aqui a gente pode enxergar como uma norma de x. Então, observe, eu tenho que escolher um delta de tal modo que a norma do f de x seja menor do que epsilon. Então basta fazer o seguinte. Tome delta um número menor do que epsilon sobre alfa. Quando você fizer isso, o que acontece? A norma de x ser menor do que delta vai implicar que a norma do f de x... Bem, isso aqui, de maneira geral, é menor ou igual a alfa vezes norma de x, mas agora usando essa informação, isso vai ser menor do que alfa vezes delta, que é menor ou igual a alfa vezes epsilon sobre alfa. Então, cortando alfa para lá e cortando alfa para cá, isso nos permite concluir que a norma do f de x é menor do que epsilon. E voilà, nós acabamos de mostrar que f é contínuo em zero, e por conta daquela observação anterior, se f é contínuo em zero, f é contínuo em todos os valores do domínio. Portanto, toda transformação linear desse tipo é contínua. Isso quer dizer que toda transformação linear, do modo geral, é contínua? Não. Observe que nós provamos esse resultado aonde o domínio é o Rn. Não estamos pensando para um espaço vetorial qualquer. Inclusive, o próximo exemplo que nós vamos apresentar é de um funcional linear que é descontínuo. Nós vamos considerar E o conjunto dos polinômios reais de uma variável. Então, nós vamos considerar P, o E, conjunto de todos os polinômios. Isso é um espaço vetorial normado e estou definindo a norma do vetor com essa relação, o supremo dos valores de x no intervalo de 0 até 1 do módulo P de x. A função f, que associa cada polinômio a um número real, fazendo simplesmente o f de p ser o p avaliado em 2, ou seja, trocar o x por 2, essa função ela é descontínua. Nós vamos mostrar mais precisamente que ela é descontínua em zero, tá? Então, dito isso, o que nós precisamos? Para mostrar que uma coisa é descontínua, ao invés de parar todo o epsilon, nós devemos procurar um epsilon específico. Existe um epsilon maior do que zero, tal que
para todo. E aí, nesse caso, eu vou considerar para todo número natural, ao invés de para todo delta, para todo número natural, existe um Pn, que é um elemento do espaço vetorial E, tal que a norma de Pn seja menor do que 1 sobre n, ou seja, à medida que n vai crescendo, a norma vai diminuindo. Claro, os PNs vão sendo outros, né? Mas, mesmo assim, no caso aqui, deixa eu só ver aqui, conta domínio é número real, então módulo do f Pn ser maior ou igual a epsilon. Uma estratégia aqui para você construir esse exemplo, bem, você está pegando um polinômio trocando x por 2. Seria legal criarmos essa sequência de tal modo que, para qualquer Pn, trocar o x por 2 vai dar o mesmo resultado. A gente pode pensar, por exemplo, Pn sendo x sobre 2 elevado a n. E aí o que acontece? Primeira informação que nós temos é que o f de Pn é você trocar o x por 2. Então isso aqui vai dar 2 sobre 2 elevado a n, que é igual a 1. Isso para todo n pertencente aos naturais. Essa é a primeira informação que nós temos. E a segunda informação que nós temos é quanto que é a norma do Pn, né? Norma do vetor Pn, que é essa relação que está à esquerda. Por definição, ele tem que ser o supremo dos valores de x situados de 0 até 1 do módulo do Pnx. Só que não é difícil perceber, já vou substituir esse Pnx aqui. Pnx é a mesma coisa que x sobre 2 elevado a n. E aí não é difícil perceber que trocando o x por 1, você vai atingir o supremo. E isso vai ficar 1 sobre 2 elevado a n. Então, o que eu posso fazer? A ideia aqui é você fazer esse camarada tão pequeno à medida que n for grande. Só que ao mesmo tempo que você quer que a norma de Pn seja menor do que 1 sobre 2 elevado a n. Então, para, vamos dizer assim, simplificar a nossa vida, o que a gente pode fazer? Troca esse 1 sobre n por 1 sobre 2 elevado a n menos 1. Porque aí o que acontece? Esse Pn que nós escolhemos aqui, ele, para todo n, vai atender essa primeira condição. E para todo n, ele vai ser maior ou igual a... E aí eu vou escolher um valor de epsilon que seja menor do que 1. Por exemplo, eu posso pensar no epsilon igual a meio. Então, nesse caso, nós temos uma sequência de funções que a norma vai convergindo para zero, mas os f de Pn não vai convergir para f de zero. E isso implica que f é descontínuo. Portanto, f é descontínua em zero. Observe que eu fiz essa demonstração em zero. Então, nós temos um cenário onde nós temos uma transformação linear, um funcional linear, que é descontínuo. E no outro exemplo, em condições relativamente gerais, né, onde o domínio era o Rn, nosso funcional linear era contínuo. Ou mais ainda, né, nossa transformação linear era contínua. Então, dito isso, será que a gente consegue algum resultado que venha a classificar quando que um funcional linear é contínuo ou descontínuo? Aliás, quando que uma transformação linear é contínua ou descontínua? E o teorema a seguir, que é esse teorema, nos dá essa relação. Então, seja E e F dois espaços vetoriais normados, então nós temos essa relação, onde F é uma transformação linear. F é contínua em zero. Existe um C tal que norma de f de x menor ou igual a c vezes norma de x, para todo x em E, e existe um C tal que essa condição é satisfeita. O fato de A implicar B é imediato, porque o B é um caso particular de A,
E vale destacar também que C implica D vem do fato de que você pode fazer o seguinte, e aí eu vou fazer uma conta bem rápida mesmo. F de x menos y, perdão, f de x menos f de y, módulo, é a mesma coisa que, em norma, né? É a mesma coisa que f de x menos y. Você pode imaginar provisoriamente que x menos y ele é um z, só para facilitar a questão didática. Então, você vai ter a norma de f de z, e aí usando a hipótese, nós temos que isso aqui é menor ou igual a c vezes norma de z. Isso é a mesma coisa que c, vezes norma de x menos y. Então, de maneira relativamente direta, a gente tem que A implica B, C implica D. O que está faltando agora, vamos fazer, por exemplo, B implica C. Então, para B implicar C, nosso objetivo é encontrar um valor de C de tal modo que essa condição sempre é satisfeita. Só que é o seguinte, pelo fato de f ser contínuo e zero, a gente sabe que, dado um epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que norma de x menor que delta implica que a norma do f de x menor do que epsilon. Então, em particular, eu considero aqui, por exemplo, o epsilon igual a 1. Se eu pensar em epsilon igual a 1, eu vou ter um valor de delta 1. Aí o que acontece? Informação importante. Nosso objetivo é mostrar que essa condição é satisfeita para todo o x do seu espaço vetorial E. Mas eu posso pegar inicialmente, por exemplo, o módulo, a norma do f de x, e eu posso fazer a seguinte manipulação matemática. Isso aqui é f de, primeiramente, norma de x vezes x sobre norma de x. Então, só multipliquei em cima e embaixo pela norma de x. Pela linearidade, nós vamos ter essa relação aqui. Esse vetor, claro, aqui eu estou descartando x igual a zero, porque se x for igual a zero, esse resultado obviamente é verdadeiro. Então, aqui eu estou supondo x diferente de zero. Independente do vetor x, ou quem seja o vetor x, não nulo, obviamente, esse vetor que está dentro da f vai sempre ter norma 1. Só que eu gostaria que a norma dele fosse menor do que delta. Então eu posso, por exemplo, colocar aqui um delta sobre 2. Então eu posso colocar aqui um delta sobre 2. Só que se eu multipliquei o delta sobre 2, eu tenho que dividir por delta sobre 2. E eu posso já deixar esse 2 sobre delta aqui no lado de fora. Então, basicamente, eu multipliquei, usei o mesmo argumento para a norma de x, eu multipliquei em cima e embaixo por delta sobre 2. E aí o que acontece? Que nós temos aqui norma de x, 2 sobre delta, vezes a norma, vou só dar uma reorganizada aqui, né? F de delta sobre 2 vezes x norma de x. E, pela informação aqui acima, esse delta que eu estou falando é o nosso querido delta 1. Pela informação acima, quando você tem um vetor cuja norma é menor do que delta 1, que é o caso aqui, o f dele é menor ou igual a 1, menor do que 1. Então, isso aqui vai ser menor do que norma de x vezes 2 vezes nosso delta 1. Esse delta 1 é um número real fixo que foi encontrado para atender essa condição. Você pode chamar esse cara aqui de C.
E qual é a conclusão que você acaba de tirar? Bem, você acaba de tirar que implica que a norma de f de x é menor ou igual a c vezes norma de x para todo x no espaço vetorial E. Então, a gente demonstrou o nosso resultado. Era isso que nós queríamos. Então, B implica C. Agora, o que falta é D implica A, ou C implica A, ou C, enfim, e assim por diante. A gente pode fazer o D implica A, por exemplo. Então, o que significa o D implica A? Vamos fazer esse resultado. Eu só criar uma nova página. D implica A. Primeira coisa que eu acho que é válido é meio que escrever o que nós queremos, né? Então, dado do... para todo P, né? Para todo... pode ser P pertencente ao domínio da nossa função. Para todo epsilon positivo. E vale dizer que esse cara aqui está fixo, né? A gente tem que fixar o P. Mas para todo epsilon positivo, queremos delta. Ainda não temos. Mas queremos delta positivo, tal que se a norma de x menos p é menor que delta, isso implicar que a norma... Observe que tem horas que eu boto dois traços, ou um traço só. Aqui eu estou fazendo uma boa de linguagem como se fosse a mesma coisa, mas rigorosamente falando não é. F de x menos f de p menor que epsilon. Então, só para deixar as coisas mais organizadas, o que acontece? Meu objetivo é encontrar esse delta. Não sei que delta ainda é. Mas se eu for trabalhar aqui com essa relação, eu vou colocar na cor azul. Se eu for trabalhar com essa relação aqui, f de x menos f de p em norma, eu sei que para todo xy, em particular para todo x, onde o y fica igual a p, isso aqui é menor ou igual a c vezes norma de x menos p. Então, supondo que x menos c é menor do que delta, isso aqui vai ficar menor do que c vezes delta. Qual deve ser o valor de delta de tal modo a garantir que esse número aqui seja menor do que epsilon? Bem, fica bem simples, né? Basta tomar nosso delta sendo menor do que epsilon sobre c. E aí, sendo menor do que epsilon sobre c, isso aqui vai ficar menor do que epsilon. E aí você prova que D implica A. Bem, uma observação que é muito importante de dizer é que esse conjunto L, EF, ele é um espaço vetorial onde os vetores são todos as transformações lineares que vão de E em F, que são contínuas. São todas as contínuas e lineares, né, que vale destacar. E aí, no caso particular do FC, o conjunto dos números reais, a gente tem uma notação específica que é colocar E estrela, que é o espaço dual. Então, o espaço dual é nada mais, nada menos que todos os funcionais lineares contínuos que vão de E em R. Então, aqui é contínua e linear. E nesse espaço, nós temos essa noção de norma. E a norma desse vetor, o que vem a ser a norma de um vetor f? Tamanho do nosso vetor f. Bem, como ele é linear e contínuo, a gente pode, inspirado nesse resultado aqui, a gente pode observar que ele vai ser sempre, antes de mais nada, né? Antes de desenvolver essa conta. Se é contínuo, a gente sabe que f de x menor ou igual a c norma de x. Então, se você passar a norma de x para o outro lado, então aqui vai ficar módulo de f de x
dividido pela norma de x, menor ou igual a c. E pela linearidade, isso aqui é f de x, norma de x, menor ou igual a c. Isso para todo x não nulo. Então, uma maneira razoável de definir a norma aqui do nosso vetor é a gente considerar, por exemplo, o supremo, todos os x não nulos, diferente de zero, tal que seja, você calcule o f de x, norma de x. Então, uma norma que nós temos para esse espaço vetorial pode ser definida dessa maneira: o supremo dos funcionais tomados em cima dos vetores unitários. Existem outras formulações equivalentes, mas eu vou trabalhar com essa só para fins de observação. E aí dá para a gente estudar de maneira mais aprofundada esses passos, inclusive num curso de análise funcional é estudado com um pouco mais de detalhe esse tipo de função, mas vale a pena esse registro e agora nós temos uma base para estudar esse tipo de espaço vetorial. Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Peço que curtam o vídeo, que deem feedbacks e até a próxima.